Para os irmãos que não estiveram conosco nos últimos meses, eu falei sobre 3 estações. Primeira estação do Pai, do Criador, quando Ele criou todas as coisas, criou o ser humano, e o ser humano, por causa do pecado, se afastou, e o vínculo entre Deus e a criação se quebrou por causa do pecado. Então a relação entre o homem e Deus era uma relação distante, às vezes intermediada por um profeta, por um homem de Deus, por um líder escolhido por Deus. A segunda estação é o momento da vinda de Jesus. É uma estação mais curta, durou o tempo do nascimento até a morte de Jesus, porém foi a estação primordial para que a terceira estação viesse. Na segunda estação, Jesus, Deus, deixou a sua glória, assumiu a forma humana, caminhou entre nós, e as pessoas puderam então olhar, tocar em Jesus, experimentar da presença dele real em suas vidas. Quando Jesus partiu, ele disse: não vou deixar vocês sozinhos, vou enviar para vocês aquele que vai consolar vocês, aquele que vai estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, o Espírito Santo. E se os séculos não se consumaram ainda, nós estamos na terceira estação, que é a estação do Espírito Santo. Portanto, nós aprendemos que o Espírito Santo, ele habita em nós e ele nos conduz. Mas nesse intervalo eu também nós falamos aqui que também temos um inimigo. Temos um inimigo que tem o propósito de nos prejudicar, de nos destruir. O propósito do inimigo não é apenas confundir você. O propósito do inimigo é destruir você. Ele te confunde, ele começa ali nas pequenas coisas, fazendo com que você tenha dúvidas no seu coração, fazendo com que você não se envolva com Deus, não participe da obra de Deus, e daqui a pouco ele destrói você por completo. E aí você pode pensar: mas eu não vou na igreja, eu não tenho nada disso, eu estou bem. Mas o estrago maior está na sua alma. O estrago maior está em relação à sua eternidade. Então o objetivo dele é destruir não apenas o seu mundo material, mas principalmente a sua vida espiritual. Então nós temos um inimigo, nós temos alguém que nos cerca constantemente tentando nos destruir, mas nós temos o Espírito Santo que quer nos conduzir. E nós aprendemos aqui que a melhor forma de vencermos o inimigo é estando conduzidos pelo Espírito Santo, é estando mais próximos do Espírito Santo, é nos fortalecendo no Espírito Santo. Então, por isso o tema da mensagem de hoje: não prossiga sem a direção do Espírito Santo na sua vida. Não prossiga. Quando nós lemos o livro de Atos, nós vemos que o Espírito Santo ele toma o protagonismo do livro de Atos. Ele está direcionando os discípulos, ele está direcionando a igreja do livro de Atos. Você vai ver constantemente as pessoas agindo dirigidas pelo Espírito Santo. Tem um texto que ele exemplifica bem isso, Atos capítulo 16, versos de 6 a 10, inclusive foi um texto que eu fiquei devendo para o Márcio, para a Camille, quando nós estávamos estudando sobre o Espírito Santo. Atos capítulo 16, versos de 6 a 10, acompanhe comigo. O texto diz: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Percebe o Espírito Santo dizendo: olha, você não vai entrar aí, você não vai pregar aí, não é a hora, não é o momento. Depois o verso 8 diz: então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Aí o verso 10 diz que depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar o Evangelho. Então o Espírito Santo ele começa a conduzir a igreja, ele começa a conduzir os discípulos, e ele diz inclusive: olha, não entre aí, não vá nessa cidade, não é o momento de pregar nesse lugar, mas é o momento de você sair, de você ir para uma outra região. O Espírito Santo conduz a igreja. Paulo então ele é conduzido nesse processo, ele seguiu a direção do Espírito Santo, e apesar de ter enfrentado problemas, porque é importante que você saiba disso, a condução do Espírito Santo não quer dizer que você vai estar livre
de problemas. Paulo teve problemas. A condução do Espírito Santo é que você esteja debaixo da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus espera de você, e que as dificuldades que se levantarem serão superadas, porque nada vai impedir o mover de Deus na sua vida quando é o direcionamento do Espírito. Então não é ausência de lutas, não é ausência de dificuldade, mas é a certeza de que estamos fazendo aquilo que é certo, aquilo que o Senhor espera de nós. Mas houve um momento de Paulo, na história de Paulo, que ele não pôde seguir a instrução do Espírito. Houve um momento em que ele não pôde obedecer à instrução do Espírito e ele teve que se submeter à decisão de outras pessoas. Que momento foi esse? O momento em que ele estava preso. Ele já não tinha a sua liberdade, ele não tinha mais o seu poder de decisão a respeito de onde ele ia, de como ele ia. Então ele precisou se submeter, e é nesse contexto que eu quero falar um pouco mais na palavra de hoje. Em Atos capítulo 27, versículos de 1 a 44, nós não vamos ler todo o texto. Eu vou ler alguns versículos e vou resumir outros, mas eu aconselho você a ler todo esse texto em casa. É o tipo de texto que você lê agoniado, esperando o próximo versículo, querendo saber como é que aquilo vai se resolver. Então sugiro que você leia em casa todo o capítulo 27 posteriormente, mas vamos tirar algumas lições importantes aqui. Atos capítulo 27, no verso 1, ou melhor, antes de ler o texto, relembrando, Paulo estava preso. Ele estava preso. O verso 1 diz: quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Então, como eu disse, Paulo estava preso e ele estava sendo levado como prisioneiro para a Itália, onde seria julgado, e ele estava então em condições onde ele não podia escolher onde ele ia, com quem ele ia, como ele ia. Mas nesse momento da história, embora houvesse um plano de Deus para a vida de Paulo, embora houvesse um direcionamento do Espírito Santo para a vida de Paulo, ele estava submetido à decisão de outros. Embora houvesse direcionamento do Santo Espírito acerca do testemunho que Paulo daria, inclusive no tribunal, Paulo ainda estava debaixo das escolhas de outras pessoas. Então veja o que acontece a partir do versículo 7. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar em Cnido, não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários. Navegamos ao sul de Creta, de fronte a Salmona, costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, porque perto da cidade de Liséia. Verso 9 diz: tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu, no verso 10: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. O que Paulo está dizendo? É melhor não ir, porque se formos, nós teremos problemas, nós teremos prejuízo para o navio, nós teremos prejuízo para a carga e nós teremos prejuízo para a nossa própria vida. Então, a primeira parte da viagem, conforme nós vimos aqui, já estava sendo difícil, já estava dando indícios de que as condições não eram favoráveis para continuar navegando. O início da viagem já dava indícios de que o resultado final não seria bom. Eles já haviam perdido muito tempo, estavam arriscando suas vidas, insistindo naquela viagem. Então Paulo advertiu: senhores, não vamos, não é bom. Mas qual era a condição de Paulo aqui? Prisioneiro. Ele era um prisioneiro, ele não podia dizer: eu não vou, eu me recuso a ir. Paulo estava cheio do Espírito Santo, como sempre esteve desde o início do seu ministério. E esse homem cheio do Espírito Santo está dizendo: olha, não é bom prosseguir. E aqui nós temos duas lições importantíssimas.
A primeira delas, não insista em avançar se a situação parece desfavorável. Nos seus sonhos, nos seus projetos, naquilo que você pretende fazer, naquilo que você está fazendo, não avance se as condições parecem desfavoráveis. Não ignore os ventos contrários à sua frente. Não ignorem os sinais dizendo: olha, vai dar errado. Cuidado. Não coloque em risco o restante da sua jornada. Talvez seja melhor parar agora, orar, esperar o direcionamento do Espírito Santo e recomeçar depois, do que insistir em algo que já está dando errado. A segunda lição é: não ignore a direção de um homem ou de uma mulher de Deus. Na dúvida, ore muito. Mas se um homem de Deus, uma mulher de Deus, ou disser para você: olha, o Senhor está dizendo, não prossiga, não vá, não faça, não ignore a direção de alguém cheio do Espírito Santo. Você pode até dizer: será mesmo que foi Deus que falou comigo? Será mesmo que foi o Espírito Santo que me falou isso? E aí você pode pedir uma prova para Deus e Deus vai confirmar, porque Ele não é Deus de confusão. Mas não prossiga. Não prossiga se alguém de Deus disser para você que é arriscado você. E foi o que aconteceu naquele dia. Os ventos contrários foram ignorados e a direção do homem de Deus também foi ignorada. No verso 11 diz: mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Certamente o piloto disse: não, eu consigo. Estou acostumado com o mar, estou acostumado com tempestade, eu estou acostumado com o vento contrário. Você pode ficar tranquilo que eu consigo chegar lá, eu tenho habilidade para isso, eu tenho competência para isso, confie em mim. O dono do navio falou: não, pode confiar, o barco é resistente, a estrutura aguenta, isso aqui é fichinha, vamos embora, vamos adiante. Agora veja o verso 12: visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu. Quem decidiu? A maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenice e ali passar o inverno. Então, além do piloto, do dono do navio, aqui o texto diz que a maioria decidiu continuar navegando. Ou seja, a decisão da maioria não significa nada quando a direção de Deus é ignorada. A maioria não significa nada quando a direção de Deus é ignorada. Você pode ter um homem de Deus falando, você pode ter centenas de pessoas dizendo o contrário. Vá com o homem de Deus, com a mulher de Deus. Escute o que o homem de Deus e a mulher de Deus estão dizendo. Então a lição importante: seguir a maioria pode representar o seu fracasso. Seguir o conselho desse mundo, a Bíblia diz, é uma chance de você fracassar muito grande. Seguir os padrões desse mundo implica em ignorar a direção de Deus para a sua vida. Então, mesmo que todos estejam apontando para o outro lado, cuidado com o que a maioria diz. A maioria não tem razão. A maioria não tem razão. Lembre que o Espírito Santo, ele quer conduzir você, ele quer levar você por um caminho de bênção. O Espírito Santo, ele quer cuidar de você ao longo da sua jornada, e ao mesmo tempo existe um inimigo tentando desmotivar você, confundir você, atrasar você, fazer você ir na direção errada. E se nós temos um homem de Deus apenas, e uma maioria que não ora, uma maioria que não jejua, uma maioria que não lê a Bíblia, uma maioria que não frequenta a igreja, uma maioria que sequer tem uma intimidade com Deus, é muito mais fácil o inimigo usar essa maioria para confundir você. Então, cuidado com o conselho da maioria. Ah, mas todo mundo faz, todo mundo vai. Você não é todo mundo. Não viva sem a orientação do Espírito Santo na sua vida. Se a maioria não ora, não jejua, não se fortalece, significa que ela não está preparada para direcionar você. O texto continua no verso 13, diz que começando a soprar suavemente o vento sul. Olha que a viagem começou com um vento suave. Eles pensaram que haviam obtido o que desejavam, por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. No verso 14 diz que pouco tempo depois desencadeou-se
da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos deriva. Quem ficou à deriva? Todo mundo. Inclusive Paulo, que não queria estar lá. Inclusive Paulo, que direcionado pelo Espírito Santo disse: não é bom ir, não é bom prosseguir. Por quê? Porque Paulo foi desobediente a Deus? Não, porque ele não tinha outra opção. Ele teve que entrar no barco, ele teve que seguir viagem. Queridos, existem momentos em que você se encontra à deriva, sendo surrado pelas tempestades por causa das suas próprias escolhas, porque você decidiu ir, porque você decidiu fazer. De repente você percebe que tudo deu errado, e não foi porque Deus mandou, foi porque você decidiu fazer, foi porque você decidiu ir. Existem situações como essa de Paulo, que você simplesmente está no barco. Não foi você que criou o problema, mas você está lá dentro. O problema te atinge também, o problema prejudica você também. Podemos citar alguns exemplos de barco. Um deles é a família. A família é um barco que talvez esteja à deriva, porque alguém da sua casa decidiu desobedecer a Deus. E talvez esse alguém tenha sido você. E de repente você percebe aquela tempestade chacoalhando a sua família, balançando para lá e para cá. E às vezes você, que é a pessoa que está sendo direcionada por Deus, se pergunta: Deus, por que isso está acontecendo comigo? É porque você está num barco com outras pessoas, você não decide sozinho, não decide sozinha. E de repente o problema se instala na sua família porque alguém decidiu não seguir a orientação do Espírito Santo. Pode ser também o seu trabalho. Você está lá, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, de repente virou aquela confusão e você corre o risco de perder o trabalho, porque é um barco onde você está com outras pessoas que decidiram ignorar a direção do Espírito Santo, e você sofre por isso também, seja na sua casa, seja no seu trabalho. Pode ser a igreja. Já pensou na igreja como um grande barco? E que de repente você percebe que ela está chacoalhando daqui para lá e o vento vem quase derrubando tudo. Você está orando, você está jejuando, você está buscando a Deus e de repente parece que vai tudo acabar. Por quê? Porque você está junto com pessoas que nem todas estão seguindo a direção do Espírito Santo. É um barco, está todo mundo junto, e se quebrar a família, você quebra junto. Se quebrar o trabalho, você quebra junto. Se quebrar a empresa, você quebra junto. Se quebrar a igreja, você quebra junto. Estamos no mesmo barco. A questão é: se depender de você, o seu barco chega ao povo em segurança ou fica à deriva? Se depender de você, o seu barco vai chegar em segurança ou ele vai ficar à deriva? Você tem seguido a orientação do Espírito Santo na sua vida? Você tem buscado ao Senhor, se fortalecido em Deus? Você tem orado antes de tomar uma decisão? Você tem conversado com outras pessoas, pessoas que talvez vão te aconselhar em Deus antes de tomar uma decisão? Se depender de você, você vai ficar à deriva ou você chega ao destino? Paulo não era o culpado, mas estava no mesmo barco, correndo os mesmos riscos. Continuando, o verso 16 diz que, passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco de salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol, nem estrela, por muitos dias. Quantos dias, irmãos? Muitos dias. E continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos
Perdemos toda a esperança de salvamento. Como a situação era de risco, eles reforçaram o barco, pegaram as cordas que tinham, reforçaram onde era possível. Aquele barco que aguentava tudo, aquele barco que o dono falou, pode ir, vai dar certo, ele já não aguentava mais, ele já não suportava mais. Eles começaram a jogar fora a carga, eles começaram a ter prejuízos maiores do que o tempo que eles tinham perdido. Agora eles estão com risco de vida e perdendo aquilo que estavam transportando. Coisas valiosas que estavam sendo levadas para outros lugares estão sendo jogadas no mar. Recursos estão sendo perdidos porque alguém ignorou a direção do Espírito Santo. Pessoas correm risco de vida porque alguém ignorou a direção do Espírito Santo. E o texto diz que eles arrancaram com as próprias mãos a armação do navio. Qual era o objetivo? Diminuir o peso. Por que tudo isso? Porque dependendo da tempestade, o barco não aguenta. Dependendo da força das águas, da força dos ventos, o barco não aguenta. Sem o direcionamento do Espírito Santo, dependendo da situação, a família não aguenta. Dependendo da situação, a empresa não aguenta. Dependendo da situação, a igreja não aguenta. E seja qual for o seu barco, dependendo da situação, vai quebrar. Não vai resistir, não vai suportar. Verso 21 diz: visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Verso 22 ele diz: mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Verso 23, pois ontem à noite, olha quem está conversando com Paulo de novo, no meio do caos, no meio da tempestade, pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhes as vidas de todos os que estão navegando com você. No meio do caos, Deus falou com Paulo. Paulo entra em cena novamente, ele traz uma palavra de ânimo, ele direciona aquelas pessoas, ele transmite a orientação àquelas pessoas, mas ele diz: olha, o navio será perdido. As consequências, elas virão, o navio será perdido, mas eu quero animar vocês, dizendo que vocês não vão sofrer dano. Mas é interessante notar que o motivo pelo qual Paulo traz essa palavra é que o anjo de Deus falou com ele e disse: você precisa comparecer perante César. É por sua causa, é porque você tem que chegar lá. É porque você tem um propósito, é porque há um plano de Deus para a sua vida. Você vai chegar onde você tem que chegar. Esse barco não vai afundar aqui, porque há um plano de Deus para a sua vida. Você vai chegar lá no destino final. Mas o barco vai quebrar. O barco vai quebrar. Ou seja, é por você, é só por você que o pior não vai acontecer. É uma palavra de ânimo, mas também é uma palavra de alerta. Deus está dizendo: vocês vão sobreviver, mas o barco não vai. Talvez o que ainda mantém o seu barco, a sua família flutuando, seja as orações da sua esposa. Você já parou para pensar nisso, homens? Talvez o que sustenta a sua família flutuando, talvez no meio dessa tempestade, seja as orações da sua esposa. Talvez, esposa, sejam as orações do seu marido. Talvez sejam as orações dos seus filhos. Filhos, talvez sejam as orações dos seus pais. Tem alguém mantendo isso aí funcionando, flutuando. Talvez o que mantém a igreja flutuando no meio dessa tempestade sejam pessoas que ainda seguem a direção do Espírito Santo. Se não fosse isso, já teria fundado. Mas o alerta consiste no quê? Pode ser que no fim dessa tempestade não reste nada de barco. Então não brinque. Não pense que apenas as orações da sua
esposa vão sustentar a sua família. Pode ser que no fim dessa tempestade não sobre família. Não pense que as orações do seu colega de trabalho sustentem o seu emprego. Pode ser que no fim dessa tempestade não sobre emprego para ninguém. Não pense que as orações de 3 ou 4 vão sustentar toda uma igreja. Pode ser que no fim da tempestade não sobre mais igreja. E da mesma maneira que Deus honrou Paulo, Ele honra essas pessoas dizendo: olha, tem um outro lugar para vocês, tem um outro destino para vocês. O barco vai quebrar enquanto as pessoas estiverem ignorando o direcionamento do Espírito Santo. Ele vai continuar no meio da tempestade. O verso 27 em diante diz: na 14ª noite. Você já imaginou uma tempestade em que você está nela 14 dias? Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro do mar. Quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Verso 29, temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Olha, quem ignorou o Espírito Santo lá atrás está orando para amanhecer logo. Vamos amanhecer logo, vamos acabar com isso, né? Verso 30, tentando escapar do navio, alguns espertinhos, né? Os marinheiros baixaram o barco, salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. No meio da confusão, um grupo tentou abandonar o barco. E aí Paulo falou: olha, se abandonar, acabou para todo mundo. Não é hora de abandonar o barco. Não há hora de desistir do barco. Não é hora de pular fora. Há momento para tudo, até para sair do barco tem hora. Se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. E depois Paulo disse: se alimentem, se fortaleçam, reponham as energias. Ou seja, Paulo tentou estabilizar a situação durante a tempestade. Muitas vezes é o que dá para fazer, é o que precisa ser feito. Estar na tempestade não foi escolha sua, mas você está lá. Talvez a tempestade que está acontecendo no seu casamento não tenha sido uma escolha sua, uma decisão sua, uma ação sua, mas você está lá. Você vai fazer o quê? Vai cruzar os braços e esperar acabar tudo? Não, você precisa estabilizar. Você precisa dar esperança, você precisa direcionar as coisas, porque senão vai acabar mesmo. Então, mesmo que você não seja o responsável, a responsável pela tempestade onde vocês estão hoje, o ideal a fazer é estabilizar, é tentar chegar mais longe, é tentar chegar à praia. Então não fique de braços cruzados culpando alguém, dizendo: olha, a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua. Não, dizendo: gente, vamos cuidar aqui, vamos resolver, vamos fazer o que dá para ser feito agora, vamos chegar pelo menos na beirada, vamos chegar pelo menos na praia. Não é hora de abandonar o barco. No verso 35, tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos, então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Você imaginou que estava Paulo e mais umas 4 ou 5, né? 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo no mar. Ou seja, o sustento que nós tínhamos acabou. Vamos jogar o resto fora, tentando nos salvar.
Eles se fortaleceram, tiveram mais prejuízo e continuaram. O verso 39 diz que quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. No verso 40 diz que, cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alcançando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. O verso 41 diz: mas o navio encalhou. Ô viagem complicada. O navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. O que aconteceu com o barco? Quebrou, se partiu. Terra à vista, salvação, né? Vamos ter um sossego, mas não, o navio encalha. O prejuízo final, o barco quebrou. Agora o barco encalhou, né? Todo mundo pensando, vamos sobreviver, né? Vem o verso 42 e diz: os soldados resolveram matar os presos, para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Mas, verso 43, mas o centurião queria poupar a vida de Paulo. Por causa de Paulo. De novo, ninguém morreu. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Novamente, alguém decidiu tirar a vida, inclusive a vida de Paulo. E isso só não aconteceu por causa de Paulo, porque Paulo estava no barco. Se não fosse Paulo naquele barco, ele teria afundado lá na tempestade. Ou nesse momento os presos teriam todos sido executados. É bom lembrar que foi o direcionamento do Espírito Santo que falou: não vai. Não vai. E esse direcionamento foi ignorado. E tudo isso aconteceu exatamente porque o Espírito Santo foi ignorado. E eu quero encerrar essa mensagem dizendo que o prejuízo pode ser ainda maior. Ignorar a direção do Espírito Santo é um erro. Além do barco, muitas pessoas poderiam ter perdido a vida. E que você seja essa pessoa do barco. Essa pessoa que sustenta, que mantém viva. Essa pessoa pela qual o Espírito Santo guarda, protege, Deus age. Que assim seja na sua vida. Que você não seja o problema da sua casa. Que você não seja o problema do seu trabalho. Que você não seja o problema da sua igreja. Que você seja a solução de Deus. É claro, é bom que todo mundo da sua casa siga a instrução do Espírito Santo. É bom que todo mundo do seu trabalho siga, é bom que todo mundo da igreja siga, mas nós sabemos que infelizmente é muito difícil que isso aconteça. Mas que você não esteja incluído entre aqueles que ignoraram a direção do Espírito Santo. Eu me lembrei de Jonas também. Jonas estava lá ignorando a direção do Espírito Santo. O barco onde ele estava quase afundou. Ele teve que ser sido jogado para fora do barco para que houvesse salvação. Mas se você reconhece que está na tempestade por causa das suas próprias escolhas, se você reconhece que foi você que errou, foi você que falhou, você pisou na bola, você ignorou a direção do Espírito Santo, de repente desencadeou uma série de problemas na sua vida, eu tenho uma boa notícia para você. Não importa o quão intensa seja a tempestade, o anjo foi lá falar com Paulo. Ele pode ir lá falar com você também. Amém. Não importa o quão forte seja a tempestade na sua vida hoje, se você buscar a orientação, a direção do Espírito Santo, Ele vai lá falar com você. Ele vai te ouvir.
Ele pode fortalecer você no meio da tempestade. Ele pode restaurar o seu barco. E Ele pode ajudar você a chegar do outro lado. Mas a Bíblia diz que você precisa reconhecer que você precisa do Espírito Santo. Você precisa reconhecer que você errou, que você falhou. Você precisa pedir perdão. E se você fizer isso com todo o seu coração, Ele vai te ouvir no meio da tempestade. E Ele vai te ajudar a sair dali. Pode até ser que você tenha que lidar com algumas perdas, por consequência daquilo que você ignorou lá atrás. Mas Ele vai dar condição de você prosseguir, dar continuidade na sua vida. Quando você continua lendo o capítulo seguinte, depois que chegaram lá na praia, Paulo foi fazer uma fogueira, veio uma cobra e picou nele. Ele sacudiu a mão assim, foi deitar de boa. O Espírito Santo estava guardando ele o tempo todo. Não significa ausência do problema, significa cuidar de Deus na sua vida, independente de qual seja o problema. Amém. Mas você precisa receber a direção do Espírito Santo na sua vida. Não ignore a direção do Espírito Santo. Vamos orar? Feche seus olhos.